Bom, hoje eu estou aqui com o Antônio Xavier. O Antônio é palestrante, professor, especialista na área de PNL, inteligência emocional e também atendimento ao cliente. Ele é CEO do Instituto Verbos, que é uma empresa que fica no Recife, mas atende pessoas no Brasil todo e empresas online na área de atendimento ao cliente, treinando pessoas que precisam desenvolver mais essa habilidade, essa competência. Então, Antônio, é um prazer ter você aqui com a gente hoje falando sobre Prazer um é meu. tema tão importante. Então, o Antônio vai falar um pouco para a gente, pela experiência dele como especialista nessa área de atendimento ao cliente, sobre o que está acontecendo nesse momento, né, Antônio? Porque a gente está experimentando uma mudança grande no mercado, e com certeza o perfil desse cliente, nós somos clientes, a gente sabe que as nossas necessidades agora são um pouquinho diferentes, né? Então, o que a gente pode fazer hoje para se adaptar e para sair na frente aí da concorrência nesse atendimento, nesse relacionamento? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse tema? Com certeza, Joyce. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite honroso de participar, né, dessa conversa com você para seus clientes, para as empresas que você atende, para quem quer aprender com você, que tem muito a oferecer e a nos ensinar, né? Então, de fato, quando a gente passa por uma situação traumática de qualquer natureza, a gente sai modificado, a gente sai diferente. Ficar 4 meses isolados até o momento, né, a grande maioria dos brasileiros, provoca mudanças de toda ordem, de todo tipo. Mudanças habituais, né, os nossos comportamentos cotidianos mudam. Agora a gente fica mais tempo em casa, a gente tem que criar uma rotina e a gente precisa continuar adquirindo um conjunto de bens e serviços que precisamos para viver numa sociedade moderna, contemporânea como a nossa. E certamente na aquisição desses bens e serviços é que a gente pode observar uma mudança bem clara, né? Então, se eu, você, todos saíamos para ir buscar fora de casa muitos dos produtos que nós estamos acostumados a utilizar, com essas restrições, por proteção à nossa própria vida, precisamos encontrar estratégias outras que mantenham aquele nosso ritmo de vida, que mantenham os nossos hábitos de uma certa forma igual a antes desse isolamento. Isso, por exemplo, demandou, para quem não tinha o hábito de fazer compras pela internet, uma aprendizagem forçada pela necessidade. Ou seja, o processo de digitalização dos hábitos ocorreu em grande parte dos consumidores, dos clientes de um modo geral, no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Ora, toda e qualquer modificação interna, cognitiva, mental, com rebatimentos externos no nosso comportamento físico, vai nos deixar marcas, né? E nós estamos aprendendo, a partir do consumo de dentro de casa, que estamos mais sensíveis, estamos mais críticos, estamos mais criteriosos e nos informamos muito mais porque temos, digamos, mais condições de conhecer os produtos, conhecer os serviços e as empresas, não é? Porque elas migraram, a sua grande maioria, para a internet. E aí, antes de fazer um pedido, a gente pesquisa bastante, a gente se informa, a gente vê a concorrência, a oferta, né, paralela daquele mesmo produto ou serviço. Então, essa mudança é observada tanto em mim quanto em você, quanto em todos os consumidores. E nós, enquanto empresários, precisamos levar muito em conta. Na nossa empresa, eu acredito também que na natureza da sua empresa, as ações que realizávamos eram ações presenciais. Eram ações que demandavam o contato físico, os nossos cursos, os seus cursos, os cursos de muitos dos seus clientes, eram feitos de modo presencial. E
não temos mais, até segunda ordem, né, essa possibilidade. Então, tivemos que nos adaptar, tivemos que migrar para esse espaço virtual, esse mundo digital. Ora, com uma tímida abertura, flexibilização da economia, as pessoas carregam para fora de casa todo esse aprendizado de pesquisar mais, de conhecer mais o produto, de fazer comparações. Isso leva todos nós, como clientes, a assumir um novo perfil. E eu, nos nossos cursos, já estava há muito tempo anunciando uma necessidade das empresas terem que mudar o seu olhar com relação a quem serve. Porque toda empresa é fundamentada, seja na entrega de um produto, seja na entrega de um serviço, numa ajuda. As empresas ajudam as pessoas, ajudam as instituições, as organizações, a oferecer o que elas se propõem de um modo melhor. Né? Você, quando faz o seu trabalho de recursos humanos, faz aqueles treinamentos, as suas pesquisas, você oferece a sua ajuda àquela empresa para que ela, que recebe a sua ajuda, ajude os outros clientes a melhorarem a sua qualidade de vida. E, nesse sentido, as empresas precisam perceber, mudar de definição, de que quem vai procurar um serviço ou comprar um produto não é um consumidor. Não deve ser visto como aquele que vai usufruir do produto ou do serviço e sumir. Empresas que agem assim, o que a gente chama de fazer venda transacional, fazer uma troca de uma quantia financeira por uma coisa concreta ou abstrata, perdem a oportunidade de fazer com que aquele, aspas, consumidor se transforme no cliente. Então, na literatura do mundo corporativo, de vendas, atendimento, se tem, principalmente de vendas, se tem a ideia das fases que compõem o processo de vendas, né? Então, fala-se muito em funil de vendas, né? Então, aquela ideia de uma empresa precisa dizer para as pessoas que está no mercado e que tem um serviço a oferecer. Então, todas as pessoas em potencial poderiam utilizar aquele serviço. Então, todos são prospects, né? Então, a empresa se anuncia, se posiciona no mercado e fica à disposição desses prospects. Esses prospects que conhecem o valor, o potencial da oferta daquele serviço daquela empresa, ao se interessarem, se transformam em leads e procuram essas empresas. E é exatamente nesse momento em que esses leads, prospects interessados naquele produto oferecido por aquela empresa, é que deve acontecer um processo especial de acolhimento. Então, um lead, ele não é ainda um consumidor ou ainda não é um cliente. Ele é apenas um interessado. E aí as empresas têm que jogar toda a sua expertise de atender, de receber, de dar atenção para poder converter esse lead em um cliente. E o que acontece com muitas empresas é que de 8 leads que chegam à empresa, a conversão é muito baixa, no máximo 1 a 2 pessoas. Ora, existe nesse momento um equívoco, uma falta de técnica ou de estratégia para tornar mais eficaz esse processo de conversão. Porque se alguém se interessa espontaneamente por um serviço de uma dada empresa e procura essa empresa, a empresa tem que ver esse ato de busca como um privilégio, porque esse mesmo poderia procurar uma outra empresa, mas procurou a sua, procurou a minha, procurou a do seu público assinante. É nesse momento que as empresas precisam estar ultra preparadas
para não deixar essa oportunidade passar. Olha, diante de tanta concorrência, esse lead foi bater na sua porta. E o que acontece? Que a falta de preparação das empresas, que muitas se acham, digamos, imprescindíveis, essenciais e sozinhas no mercado, não dão o tratamento devido que possa levar esse sujeito a se transformar num consumidor e, ao consumir, ao transacionar pela primeira vez, a empresa acolher de tal forma que ele jamais procure outra empresa. É nesse momento que a gente precisa entender que o grande desafio de toda empresa é transformar um consumidor em cliente. Ou seja, cliente, na acepção do termo latino, era aquele que não era latino, que não era romano, mas que no período do Império Romano eles escravizaram, dominaram muitas nações. E um romano escolheu um daqueles escravos para estender a sua proteção. Então a ideia de cliente na antiga Roma era um romano que protegia um não romano de qualquer problema. E a gente precisa entender que o cliente precisa ser tratado como esse escolhido, como esse protegido. Ora, quando a empresa tem essa concepção de desafio da transformação de um consumidor em um cliente, ela então se prepara para tal. Essa preparação agora deve ser muito maior, porque esse cliente que ficou isolado durante muito tempo, que criou hábitos de compra, digamos, a partir da sua casa, ficou mais criterioso, informado e crítico, precisa ser muito melhor acolhido do que antes dessa experiência ruim de isolamento. Ora, passa por essa preparação das empresas, nesse desafio de transformar cliente, ou melhor, consumidor em cliente, de enxergar o atendimento não uma mera e simples e rápida atenção daquele que procurou pelo telefone, pelas redes sociais ou presencialmente à loja, mas esse atendimento deve ser visto como o passo inicial para um relacionamento. Essa percepção de desafiar a si mesmo, a transformar o lead em consumidor em cliente, mudando o conceito de mero atendimento para relacionamento é fundamental. Então, se eu quero a permanência duradoura da minha empresa, eu preciso pensar o tempo todo em conquistar, em vencer o desafio da transformação de um consumidor em cliente pelo relacionamento diferenciado que eu ofereço a esse cliente. Ora, se eu entendo que esse cliente, assim como eu, sou ultra exigente, quero gastar pouco e ter o melhor serviço, mas não só o melhor serviço, eu quero viver a melhor experiência em todos os lugares, a cada minuto da minha vida, eu então, enquanto empresário, fornecedor de um serviço, vou ver esse consumidor de um modo extremamente diferente. Vou utilizar todas as estratégias possíveis para conquistar a preeminência, a preferência desse cliente pelos meus serviços. Outro conceito que precisa mudar, além do conceito de atendimento, ou seja, atendimento não é só uma entrega, uma atenção rápida, simples e praticamente obrigatória. O atendimento deve ser visto como ponto de partida para um relacionamento. E um outro conceito fundamental é que, em lugar de eu entender a relação do prospect, lead, cliente, ou melhor, consumidor e cliente, eu preciso metaforizar essa relação e passar para os meus colaboradores
que é como uma relação interpessoal. A sua empresa passa a ser vista, passa a ser conhecida, ou seja, olhada por um possível cliente, e é como o encontro de duas pessoas na vida. Pessoas que começam a se relacionar, são pessoas que se encontram na vida, né? Pessoas que se olham e se percebem. Ao se perceber e se descobrir que há um interesse mútuo de ambos, há então o flerte, né? O olhar, digamos, mais duradouro para aquela empresa e daquela empresa para aquele cliente. Porque, veja, um simples telefonema, ou um contato, ou uma olhada na vitrine, né, pode ser extremamente significante se a empresa estiver o tempo todo atenta, preparada, para transformar esses pequenos encontros em flerte, desses flertes em namoro, ou seja, o cliente entrou na empresa, o cliente investiu seu tempo ouvindo explicações sobre o seu produto, sobre o seu serviço, seja através pelo telefone, seja através pelo e-mail. Começou um namoro de interesse mais intenso, que pode culminar com o casamento, que seria a compra, a efetivação dessa relação que iniciou por um simples olhar. Bom, depois do casamento, cabe à empresa a manutenção. Cabe à empresa levar esse cliente, que já é um cliente, à lua de mel. É exatamente aí em que as empresas pecam. Porque muitas empresas acham que lua de mel é apenas um telefonema 30 dias depois, no que se chama tecnicamente de pós-vendas. Né? A pós-venda é essa ligação. E aí, como é que você está se sentindo? Como é que está o produto? Isso é importante, mas não basta. Porque clientes precisam ser lembrados de que aquela empresa está disponível para qualquer outra relação, qualquer outro relacionamento, que venha a ser de tirar dúvidas sobre o produto, né? Ou mesmo adquirir um outro produto. Porque aquele cliente, quando é lembrado pela empresa, ele se lembra da empresa. E ao se lembrar da empresa, a empresa na memória dele, ele vai automaticamente indicar aquela empresa que ficou na memória para outras pessoas do seu círculo de amizade. E, Joyce, a gente sabe que a indicação, a referência, é a forma mais eficaz de você conseguir realizar uma transação. Ou melhor, abrir um relacionamento que pode culminar com uma venda, né? Com uma compra, com uma aquisição. Na metáfora que eu chamo com um casamento. Então, as empresas têm pecado bastante porque poucas, na verdade, delas fazem a utilização dessa ferramenta de pós-venda e muitas vezes uma única vez. É fundamental manter, continuar a se mostrar presente na vida desse cliente. Porque imagina, um casamento ele é realizado em geral para durar muito tempo. Então, se a empresa entende, percebe, treina os seus colaboradores para transformar consumidor em cliente e cliente em fã da marca, né, a relação empresa-cliente vai se prolongar ad infinitamente. Ou seja, alcançar bodas de prata, bodas de ouro. O laço será infinito. Porque há pesquisas que dizem, Joyce, que um cliente satisfeito traz pelo menos 5 outros. Mas um insatisfeito afasta 30. Imagina. Nossa, né? muita Por coisa. isso, muita coisa. Se as empresas tivessem essa pesquisa o tempo todo na memória, até porque qualquer prática eficaz, ela precisa ser realmente repetida, ela precisa ser recorrente. Muitas empresas investem bastante em desenvolvimento de habilidades operacionais. Curso de informática, né, cursos técnicos, cursos até de língua,
mas as habilidades atitudinais, aquelas 10 indicadas pela organização, pelo Fórum Econômico Mundial, essas empresas tenderiam a preparar muito mais os seus colaboradores a cada 30, no máximo 60 dias. Porque depois de um treinamento, os primeiros 3 dias pós-treinamento, a gente está motivado, estimulado a praticar tudo aquilo. Mas depois o treinamento precisa ser repetido, reforçado, para alcançar os seus objetivos. Muitas empresas dizem, eu invisto em treinamento, mas não vejo resultado. Mas qual é a periodicidade desse investimento em treinamento? Não é, Joyce? Qual é a frequência? Então, não basta você treinar a sua equipe nas habilidades atitudinais, comportamentais para conquistar o cliente uma vez ao ano. Porque são muitas informações que nós precisamos processar no dia a dia. E se eu não treino a minha equipe para praticar aquelas atitudes eficazes, aquelas estratégias, aspas, matadoras de conquista de cliente, eu não vou ter o resultado que eu espero. Imagine uma equipe de futebol, o Flamengo, por exemplo, que em 2019 ganhou tudo, se não tivesse se preparado, treinado, se não tivesse desenvolvido estratégias de jogo, táticas, né, em campo. Eu gosto muito de futebol, eu tenho acompanhado a desenvoltura do Flamengo, né? E o técnico Jorge Jesus deixou, entre várias lições, uma que ficou muito na minha cabeça para o volante do Flamengo. E o volante, numa entrevista, dizia assim, o Jorge sempre pede para que eu veja o campo para frente, não para o lado. Porque eu sou volante também quando jogo com os meus amigos, e a gente tem a função de cobrir a zaga. Então, a gente não tem que fazer lançamento, tem que só proteger os zagueiros. E o volante do Flamengo dizia, essa foi a minha mais importante lição, jogar para frente. Ou seja, essa é uma estratégia que, se no treinamento do dia a dia o Jorge Jesus não cobrasse dos seus jogadores, eles não teriam a prática em campo que levou o Flamengo a tantos títulos em 2019. Ou seja, é o treinamento, é a repetição de uma prática que eu acredito eficaz que pode levar a resultados. Eu gosto muito de uma frase que acho que o Henry Ford que falou. Sem treinamento, não há talento que faça milagre. Eu posso ser um Magic Johnson, melhor jogador de basquete da NBA. Mas se eu não treinar todo dia, eu não vou conseguir acertar as cestas. Eu não vou conseguir internalizar as jogadas. Eu não vou me entrosar com os meus colegas de equipe. Não é verdade? Então, quando o desafio é posto, primeiro, de entender o atendimento como o primeiro passo, a abertura para um relacionamento com o cliente, e o desafio de transformar consumidor em cliente, de modo que ele volte, e mesmo se ele presencialmente não voltar, ele volta representado pelas indicações que faz naturalmente, espontaneamente a minha empresa, porque eu me mostro presente na vida dele. Eu sempre dou uma dica nos cursos de treinamento, dou várias dicas. Uma delas é, pelo menos uma vez por semana, mande uma mensagem. Você não tem um cadastro de WhatsApp, você não está na rede social, não conhece qual como você acha os seus clientes. Ele não está entre os seus inscritos lá no Facebook, lá no Instagram e principalmente no LinkedIn. Por que você não se mostra presente na vida dele com uma mensagem? Eu conheço empresários bilionários, mas que estão o tempo todo preocupados em se fazer presente nessas mídias sociais. Para dizer, eu não... É lembrado, né, Antônio? Exatamente. Não importa
se a minha empresa já criou uma IPO na bolsa. O que importa é dizer para você, eu estou aqui à sua disposição. Minha empresa ou minhas empresas estão disponíveis para você. Mas como eu digo isso? Quando eu tenho presença pública. E hoje a presença pública, por conta das redes sociais, é muito barata, né? É muito em conta. Então, é fundamental que, uma vez vencido o desafio de transformar um consumidor em cliente, você estabelecer um relacionamento que não vai esperar ele lembrar de você. Você vai ao encontro dele. Você vai lembrar-se dele. Na nossa empresa, dentro do nosso cadastro de clientes, pessoas com as quais a gente já tem relacionamento, nós fazemos, aqui é uma outra dica, tá? Nós fazemos todas as segundas-feiras um checklist de quais são os aniversariantes da semana. E quando tínhamos tudo normal, né, a gente não tinha isolamento, a gente surpreendia o cliente com um motoboy entregando na empresa dele, alguns não estavam na empresa porque ganham folga, né? Um brinde, uma cestinha. E eles, a grande maioria, ficam tão emocionados, tiram uma foto, fazem questão de agradecer. Ora, esse é um momento tão importante, ou seja, o dia do nosso aniversário. É o dia mais importante do ano. E é o dia que a gente espera que as pessoas lembrem de nós. Aí vai uma empresa e faz um ato simples, mas diferente, de modo a marcar aquele dia. Aquele sujeito fica tão grato. E entra em ação a lei da reciprocidade. Quando a gente é grato, a gente então tende a estender, a devolver de alguma forma essa gratidão. Então é preciso que as empresas entendam que não basta vender, é preciso ampliar e estender o laço com aqueles que nos deram a elas o privilégio de adquirir aquele produto com ela. Tá? Muitas empresas acham que basta ter preço. Ora, consumidor que procura uma empresa por preço, vai embora para outra por preço. Basta a concorrente direta oferecer qualquer vantagem a mais. Porque ele não tem laço, ele não tem compromisso, ele não tem afetividade. Ele não tem afetividade, não é que seja obrigação dele, tem que ser iniciativa da empresa. Porque quem precisa de cliente? O cliente tem aí o mercado todo a seu dispor. Ele pode escolher com quem transacionar. Né? Mas quem precisa não transacionar, mas relacionar-se com o cliente é uma empresa. Não existe empresa sem cliente. Muito bom, Antônio. Você diz aí se eu tô estourando meu tempo. Não, tá ótimo. Eu acho assim que você poderia ficar aqui dias e dias falando com a gente sobre esse tema, né? Mas, assim, enquanto você falava, eu estava pensando nos exemplos também de pessoas, né, que me procuram porque têm dificuldade com relacionamento. E tudo isso que você está falando é aplicado para qualquer um de nós, porque nós somos clientes e todas as pessoas que a gente se relaciona são clientes, né? Os seus amigos da empresa são clientes internos. Então, todo mundo é cliente. É claro que para as empresas ter uma estratégia dessa de treinamento de desenvolvimento é muito importante. Mas como relacionamento é uma habilidade do profissional do futuro, todos nós temos que desenvolver, né? Então, tudo isso que você está falando, Antônio, se aplica para qualquer pessoa. E são dicas muito valiosas. Eu acho que a principal dica que você passou aí é sobre a importância de você se preocupar com a pessoa, né? De você querer de fato se aprofundar nessa conversa. Não é só um atendimento, não é só um bate-papo quando você precisa da pessoa, ou quando a pessoa está te perguntando alguma coisa. É você querer se importar e se relacionar com ela, entender realmente quem ela é, para você manter um contato contínuo, né? Então, eu acho que de tudo que você falou, isso foi o que mais impactou, né? Que é a questão da empatia, da preocupação, do se importar, que é uma característica que a gente já está vendo nesse momento, que é essencial, e que para o nosso futuro de automatização, né? De cada vez mais tecnologia, o diferencial vai ser isso, né? A humanização,
no contato, na tratativa. Ninguém quer falar com um robô. Às vezes tem empresas que têm WhatsApp, que você manda, você está vendo, você está sentindo que você está falando com um robô. Eu quero falar com uma pessoa. Eu troquei de contador, minha contabilidade era online. Eu troquei para uma contabilidade física porque eu queria falar com alguém. Eu não queria só ser respondida por chat, sabe? Abrir um chamado e alguém responder o meu e-mail. Eu quero falar com alguém. Então, tudo isso, mesmo que seja automatizado, você tem que ter essas características por trás, esse diferencial por trás de humanização, né? Então, acho que tudo que você falou é muito importante. Espero que as pessoas, né, sejam, de alguma forma, inspiradas a olhar mais para isso, né, para desenvolver essas características nos seus colaboradores e cada pessoa também que queira desenvolver por conta própria, né, para ser uma pessoa melhor, ter melhores relacionamentos no dia a dia. E como é que as pessoas conhecem o trabalho do Instituto Verbos? Que alguém Então, queira ser treinado por você, como é que a pessoa encontra você? então, Joyce, nós, nesse momento, redesenhamos a oferta dos nossos serviços de cursos. Então, www.institutoverbos, com u no final.com.br, permitirá que você, que tem interesse em aprender mais sobre como conquistar o cliente com esse novo perfil, a gente chama de novo ethos do cliente, pode entrar em contato com a gente, né, pelo nosso instituto, nosso site, pelo telefone, que deve ficar na descrição desse vídeo aí, 81, estou em Recife, 99699 50 50, 99699 50 50, porque nós podemos oferecer para a sua empresa, olha só, uma palestra gratuita, para que você conheça um pouco o nosso trabalho. Então você reúne a sua equipe a partir de 10 colaboradores e a gente marca um horário conveniente, à noite ou um sábado, que seja mais agregador para todos, e eu vou então falar durante 1 hora sobre as inteligências para a superação de desafios. Nessa palestra, a gente vai abordar um pouco de 3 inteligências essenciais. A gente precisa desenvolver o nosso ser, a nossa intelectualidade, a nossa psique em várias dimensões, mas eu vou falar de 3 específicas. A primeira inteligência é a chamada inteligência contextual, que é fundamental para a gente se situar, saber onde a gente está e o que nos espera do ponto de vista externo a nós. Segundo, inteligência emocional. A gente pincela as 5 dimensões da inteligência emocional desenvolvidas pelo Daniel Goleman, né? Para que internamente eu consiga sobreviver às tensões desse mundo e me dar ao outro, me oferecer ao outro. Essa palavra central que você falou, que você utilizou, Joyce, desenvolver a chamada empatia. E a terceira forma de experiência, de inteligência, é a inteligência social, sem a qual eu não consigo me dar bem com as pessoas chamados, como você muito bem utilizou, clientes internos. Meu primeiro cliente interno é a minha mulher, os meus filhos, porque eu preciso protegê-los, eu preciso dar-lhes um atendimento como um relacionamento sólido, firme, afetivo. Isso se estende aos meus colegas de trabalho. Então, essa inteligência social passa por modos específicos de me comunicar. E aí, você também conhece a chamada comunicação não violenta, né? Que vai ser essencial para que minhas relações com os outros sejam as de melhor qualidade. E assim, quando eu tenho relações externas com os outros, eu mantenho o meu equilíbrio emocional, a minha inteligência emocional, né? Logo, eu consigo superar, enfrentar os enormes desafios que essa contemporaneidade nos oferece. Então essa palestra, Joyce, é gratuita, você vai conhecer o meu trabalho e a gente pode estender a relação para um curso de 6 horas online, que a gente vai falar especificamente de como a gente pode potencializar a nossa equipe para
conhecer o perfil do novo cliente. O curso é Como Conquistar o Novo Cliente, no qual eu vou trazer uma série de exercícios. O curso não é, digamos, teórico. Eu defino e aplico, defino e aplico. Essa plataforma nos permite apresentar online uma série de atividades que podem ser realizadas e corrigidas na hora, né? A gente pratica muito das estratégias que a gente ensina, estratégias de comunicação oral, estratégias de comunicação corporal, a linguagem corporal e principalmente as estratégias de desenvolvimento de carisma. Carisma é esse poder de atração que a gente pode exercer sobre as pessoas gostarem de estar perto de nós, nos preferirem, nos convidarem. Ou seja, a gente nunca convida uma pessoa para um happy hour com a qual a gente não tem muita afinidade, porque elas não se fazem atrativas, atraentes. Então a gente mostra alguns elementos que podem transformar a nossa comunicação mais carismática. Então, um curso online de 6 horas, muito em conta, sabe? É um curso muito leve, do ponto de vista até financeiro para a sua equipe, e nosso objetivo é ajudá-lo a performar melhor, vender mais, ampliar os seus relacionamentos e a sua carteira de cliente, atendendo como quem busca um relacionamento e não uma mera transação comercial. Ótimo, Antônio. Obrigada. Então, quem quiser saber mais já sabe os seus contatos, já tem as informações. E quem gostou do vídeo, curte, comenta, porque as dúvidas também que estiverem relacionadas aí com a especialidade do Antônio, ele vai poder responder para a gente, tá? Então, agradeço muito de novo a sua participação. E, como eu digo para todo mundo aí, vamos focar, né, nas estratégias, na carreira, para a gente ter mais resultados. Obrigada, Antônio. Tchau, tchau.